história é essa de Rafinha no Flamengo? Aliás, que história é essa de alguém pichar o muro da Gávea pedindo Rafinha no Flamengo? Quer acompanhar mais vídeos? Se inscreva aqui no nosso canal, curta e compartilhe. Tamo junto, nação! Muito bom dia, nação. Olha só, vim com as últimas notícias aqui do nosso Flamengo de hoje, dia 6/5. Flamengo movimentou 223 milhões entre compras e vendas de jogadores em 2023. Entre idas e vindas do Flamengo, né, diz aqui no ge.globo.com, o Flamengo movimentou 223 milhões na primeira janela de transferência. Isso quer dizer o quê? Os números estão nos resultados financeiros do primeiro trimestre, divulgado pelo clube nesta semana. A quantia corresponde à contratação de Gerson, Ayrton Lucas e saída de João Gomes, Túlia e Ramon. 223 milhões, né? Rendeu de janeiro para cá. De grana. Quando os jogadores do Flamengo ouviram o despertador pela manhã, eles já estavam aqui no Ninho do Urubu. O elenco de Jorge Sampaoli dormiu no CT após retornar da Argentina, onde empatou com o Racing pelo Grupo A da Libertadores. Pois é, a Nação e o Mengão já iniciou a preparação para o jogo diante do Atlético Paranaense, que será neste domingo fora de casa e pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quer saber como foi a atividade desta sexta-feira? Se liga só! Os jogadores que iniciaram a partida diante do Racing fizeram apenas atividades na parte interna do CT, em trabalho regenerativo, enquanto o restante do elenco foi a campo. Eso ahí. Buen control. Eso es, buen control. Eso. Bien. Eso ahí. Control con alejado. Ven. Eso ahí. Vai. Ahí, gol, espectacular. Dale. Rodrigo Caio e Davi Luiz, que não foram relacionados para o jogo na Argentina, treinaram sem limitações junto ao grupo. Vamos. Solta eles, Cauã, olhos brancos, Cauã, estão todos aí. Segue. Jogo. Tá. Tá do lado, Cauã. Cauã. Segura. Segue. Vai. O
Flamengo agora volta a treinar neste sábado, novamente na parte da manhã. Logo depois, parte para Curitiba e a Flá TV, é claro, vai trazer todos os bastidores para você dessa viagem. Fica ligado aí, Flá TV é mais Flamengo para você. Que história é essa de Rafinha no Flamengo? Aliás, que história é essa de alguém pichar o muro da Gávea pedindo Rafinha no Flamengo? Qual é o sentido disso? Certamente a pessoa que fez isso, ou a pessoa que quer Rafinha no Flamengo, não assiste ou não assistiu a um jogo do São Paulo Futebol Clube sequer. Tampouco assistiu às atuações de Rafinha com a camisa do Grêmio. Que história é essa, gente? De achar que o Rafinha é a solução dos problemas da lateral direita do Flamengo. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. São pessoas que se apegam à história de 2019 e não conseguem sair dela, né? Como se todos os jogadores que estiveram no Flamengo em 2019, hoje conseguissem ter o mesmo desempenho que tiveram naquela ocasião. Quer ver? Vamos lá. Diego Alves, por exemplo, né? Aqueles que criticam o Santos, e eu sou um dos críticos do Santos, do goleiro Santos, por exemplo, acho que ele falhou, sim, no gol marcado pelo Orson, né? Do Racing, na partida contra o Flamengo, na última quinta-feira. Eu acho que o Santos tinha que pelo menos ter pulado naquela bola, e sequer fez isso. Tá, suponhamos que alguém fale, fora Santos, tá bom, traz quem? O Diego Alves? Por quê? Ele foi um grande goleiro e foi um grande goleiro na campanha vitoriosa do Flamengo, campeão de tudo em 2019. O Diego Alves seria o mesmo? Vou passar aqui a lateral direita, porque eu quero desenvolver mais esse assunto do Rafinha, né? Essas pessoas que pedem Rafinha no Flamengo. Rodrigo Caio, por exemplo, olha o que aconteceu com o Rodrigo Caio, a sequência de lesões do Rodrigo Caio desde então é uma pena, um lamento. O Rodrigo Caio é um senhor zagueiro, um baita de um zagueiro, né? Seria super útil ao Flamengo nas condições ideais, mas volta a conviver com problemas de lesão, por isso sequer esteve à disposição para o jogo contra o Racing. Então, vamos lá, revisitar 2019. Rodrigo Caio é a melhor solução para a zaga do Flamengo nas condições físicas atuais dele? Tampouco. Pablo Mari é um belo zagueiro. Eu acho o Rodrigo Caio melhor, mas trata-se de um belo zagueiro. Está na Itália, está no Monza, o time do Silvio Berlusconi, né? Então, manda embora o Léo Pereira para trazer de volta o Pablo Mari. Essas pessoas certamente não assistem aos jogos do time italiano. Como é que estaria o Pablo Mari jogando? Eu não vejo, eu não vi esses jogos. Mas do Rafinha eu posso falar, e vou falar mais, né? Felipe Luiz. Suponhamos que Felipe Luiz tivesse saído do Flamengo. Veja as condições físicas do Felipe Luiz. Jogadoraço, um tremendo jogador. Mas hoje me parece claro que tem cada vez menos condições de jogar em altíssimo nível, no mais alto nível que o Flamengo demanda atualmente, na equipe titular. O Ilharão saiu escorraçado do Flamengo. Bom jogador. Potencializado pelo Jorge Jesus, que ficava falando, tá mal, Arão. Aliás, o Jorge Jesus teve tempo para trabalhar, né? O São Paulo ele não tem esse tempo. Mas para muitos, se o Jorge Jesus hoje caísse de paraquedas no Flamengo, seria o técnico ideal. Infalível, quase como um Messias. Não é o caso, gente. Não é o caso. Não sabemos como seria caso o Jorge Jesus chegasse hoje ao Flamengo. Eu acho o Jorge Jesus mais técnico que o Sampaoli? Acho. Claro que acho. E não estou sendo irônico. Mas seria a mesma coisa? Continuemos, pois. Gerson. O Gerson, a melhor versão da carreira do Gerson, O Gerson se machucou. foi sob a batuta do Jorge Sampaoli, jogando no Olympique de Marselha. O Olympique de Marselha, que é vice-líder hoje do Campeonato Francês, já sem o Gerson, com o Igor Tudor no comando. O Igor Tudor, que brigou com o Gerson, aliás. O Gerson fez apenas 7 partidas, não necessariamente como titular, no Olympique de Marselha, sob a batuta do Igor Tudor, que é o atual técnico do Olympique de Marselha. E aquele Gerson do Jorge Jesus, por exemplo,
Que na verdade aquele time do Flamengo começa com o Coelhar e o Ilharão. Depois com a saída do Coelhar, o Jorge Jesus recua o Ilharão e recua o Gerson. Coloca o Gerson entre os titulares, porque o Gerson não era titular, né? Everton Ribeiro, muitos falam fora Everton Ribeiro. Aliás, é aquela coisa bipolar, né? Ou é 8 ou 80, não há ali coisas no meio para essas pessoas. Para mim, o Everton Ribeiro não é mais aquele de 2019, tampouco o Pereba, que muita gente acha que é atualmente, né? Embora também não tenha jogado bem contra o Racing. Não foi bem. Teve a oportunidade desde o início, entrou bem contra o Botafogo, muito bem. Mas foi bem contra o Racing? Não, não foi. Arrascaeta entrou em campo para jogar contra o Racing completamente fora de forma. É um craque, é o melhor jogador do Flamengo nas condições ideais. Um cracaço de bola. Talvez um dos poucos hoje em atividade no futebol brasileiro. Mas entrou muito mal, porque está sem as condições físicas ideais para jogar 90 e poucos minutos de uma partida que exija o mais alto nível do jogador. O mesmo vale para o Bruno Henrique. Aí tem até uma questão mais grave em relação ao Bruno Henrique. O Arrascaeta ficou fora por 45 dias, com lesão muscular, problema no pubis, desde o dia 19 de março, no jogo contra o Vasco da Gama. E aí, o Gabigol, chegamos ao Gabigol, né? O Gabigol não está jogando nada, gente. Mas se tornou o maior goleador brasileiro da história da Libertadores da América. Mas não está jogando nada. O Gabigol não é nem sombra daquele Gabigol decisivo de 2019. De um Gabigol que tentou ser decisivo em 2021. Não foi porque aquele time do Renato Gaúcho era uma bagunça, né? O técnico que nega o estudo, nega o conhecimento, nega a atualização. Um Gabigol que foi decisivo e muito em 2022, fazendo o gol do título da Libertadores da América na vitória sobre o Atlético Paranaense do Filipão, jogo no qual o Flamengo não atuou bem, mas foi campeão e o Gabigol decidiu. Eu acho que aqueles que reclamam do Gabigol talvez só o valorizem depois que ele sair do Flamengo, tá certo? É um jogador que vem perdendo muito gol. O Gabigol não está legal. E eu não estou entrando aqui no mérito de problema físico ou qualquer coisa que o seja, tá certo? E aí eu volto ao Rafinha. Pelo amor de Deus, assistam aos jogos do São Paulo quando o Rafinha jogar, porque nem sempre ele joga. Assistam, peguem os jogos do Rafinha no time do Grêmio quando o Grêmio caiu para a segunda divisão. Assistam esses jogos e aí vocês vão entender o que eu estou falando. Não faz sentido nenhum pedir Rafinha em 2023 no Flamengo. Apesar da carência da posição, concordo, Mateuzinho, Varela e Wesley não engraxam a chuteira do Rafinha, mas do Rafinha de 2019 e até diante. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.